Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos o companheiro Marcelo Manzano, que fala sobre o novo marco fiscal anunciado oficialmente pelo governo nessa semana. A companheira Amanda Oliveira faz um informe de como é que foi o Conselho Nacional de Entidades Gerais, o CONEG, da UNE. E ouvimos ainda o companheiro Walter Pomar, que fala sobre a situação do GSI e a saída do general Dias do governo. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando sobre o NAF, o novo arcabouço fiscal, que foi apresentado em sua versão final pelo governo nesta semana ao Congresso Nacional. Em uma cerimônia fechada, o presidente Lula, junto com outros ministros, em especial o companheiro Fernando Haddad, apresentaram aos presidentes da Câmara e do Senado a proposta de novo arcabouço fiscal. Bom, a gente tem discutido isso aqui já há algumas semanas, desde quando uma versão ainda preliminar desse documento foi divulgada após uma apresentação também preliminar feita pelo companheiro Fernando Haddad. Bom, para falar sobre NAF, a gente convidou aqui hoje o companheiro Marcelo Manzano. O Marcelo é economista, é assessor da Fundação Perseu Abramo e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Universidade de Campinas. Marcelo, muito bom ter você aqui com a gente no podcast. E bom, há quem diga que o novo arcabouço fiscal é, na verdade, um tipo de calabouço, uma espécie de novo teto de gastos. Marcelo, você concorda com essa ideia? E, na tua opinião, por que a proposta é melhor do que o antigo teto de gastos, que foi aquela proposta que foi implementada ainda lá no governo Temer? Pois é, nessa semana, na terça-feira, o governo apresentou aí, né, o projeto de lei que estabelece aí as regras do NAF, encaminhou para o Congresso. E, na verdade, não houve muita novidade, alguns detalhamentos importantes. Eu acho que a novidade, o que não estava no radar até o momento, foi principalmente esse veto à possibilidade de transferências de recursos do Tesouro para instituições financeiras estatais, né? Quem são elas? BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco BNB, né? Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, enfim, tem algumas outras instituições. E isso é um problema sério, ao meu ver, né? Nós estamos num cenário, já não é de hoje, né? Já se vão aí quase 30 anos, né, em que as taxas de juros do Tesouro da Dívida Pública, nas taxas de juros dos títulos do Tesouro da Dívida Pública, que são determinadas pelo Banco Central, se mantêm em patamares proibitivos. O que significa patamares proibitivos? Que ele simplesmente, essa taxa não vale a pena para nenhum capitalista investir nas atividades produtivas regulares, né? Então não vale a pena produzir automóvel num país em que o governo oferece 13,75% de juros para quem investir, comprar título do governo. É muito melhor comprar título, você não corre risco, você não compromete seu capital, você tem liquidez a qualquer momento, enfim, não há nada melhor do que isso. E assim tem sido no Brasil já há muitas décadas, inclusive não no patamar deslocado atual, mas inclusive durante os nossos primeiros governos, essas taxas mantiveram-se relativamente altas e, em grande medida, inviabilizando a expansão dos investimentos. É verdade, e é justamente esse o ponto, que durante os nossos governos nós mantivemos nos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mantivemos taxas de juros subsidiadas. O BNDES claramente tinha uma taxa de juros bastante mais baixa do que a Selic, o que era fundamental para projetos de longo prazo, né? Quem é que vai investir num país com essa instabilidade, com essas características de subordinação aos interesses financeiros internacionais?
Quem que vai investir num projeto que demora 20, 30 anos para sua conclusão, para sua maturação, para o retorno do capital? Só alguém que possa contar com uma fonte de financiamento com juros muito próximos dos 3, 4% ao ano, porque senão nenhum projeto dessa magnitude se viabiliza. Nós fizemos isso nos nossos governos anteriores. Apesar da Selic ter se mantido alta, nós tínhamos taxas de juros subsidiadas para investimentos de longo prazo, investimentos para garantir, por exemplo, infraestrutura nas suas várias frentes. Ora, com esse veto agora do NAF, isso foi detalhado essa semana, o governo não consegue aportar recursos nas instituições financeiras, nos bancos públicos, e sem esses recursos, os bancos públicos não têm como garantir subsídios, taxas subsidiadas, como fizemos nos governos anteriores. Então, estreitou-se aí o nosso grau de discricionariedade para fazer política de desenvolvimento nacional, para fazer com que determinados setores que são estratégicos, seja do ponto de vista de acúmulo de conhecimento e tecnologia, seja do ponto de vista de geração de emprego, seja do ponto de vista de nos garantir autonomia energética, ou tantas outras frentes importantes, soberania nas comunicações, etc. Nós não temos agora instrumentos efetivos para direcionar a estrutura produtiva nacional a esses setores estratégicos. Ficamos na mão, e acho que é isso mesmo que o mercado esperava, ficaremos na mão das decisões dos bancos privados. E os bancos privados não atenderão a essas demandas, não se interessam por projetos que coincidem com o interesse nacional. Os bancos privados se pautam pela possibilidade de rentabilidade rápida, no curto prazo e com altas taxas. Não farão investimentos como esse que precisamos. Então esse eu acho que é o ponto mais problemático desse detalhamento do NAF que veio agora com o projeto de lei. Os demais, na verdade, já estavam previstos. Tem lá a ideia de que a saúde e a educação, o Fundeb, estão fora do controle do NAF. Isso já tinha sido mencionado na apresentação que o ministro da Fazenda fez no dia de lançamento do NAF. Enfim, isso já era de conhecimento, tá certo? Mas o ponto mais grave, ao meu ver, é essa impossibilidade de utilizar os bancos públicos para apoiar o desenvolvimento nacional naquilo que o governo que esteja comandando o país, considere prioritário para o bem-estar geral da nação. É isso. Agora, Marcelo, como eu tinha falado, o novo arcabouço fiscal foi apresentado essa semana para apreciação do Congresso Nacional. Você já teve a oportunidade de analisar o projeto? Em que ele se diferencia daquela proposta que foi parcialmente apresentada pelo ministro Fernando Haddad há alguns dias? Olha, o arcabouço, que alguns estão chamando de calabouço, é de fato um instrumento que amarra muito as possibilidades de ação do governo, do governo federal, do Estado brasileiro. Ele tem ali algumas travas, alguns limites bastante rigorosos, E nesse sentido, ele vai contra o ideário do Partido dos Trabalhadores, vai contra a linha programática do partido, que é de construir, de implementar um projeto de desenvolvimento nacional fundado na democracia, na distribuição de renda, na redução das desigualdades, os vários tipos de desigualdade que existem no país, de renda, de gênero, de raça, etc. Nós, portanto, estamos diante de uma proposta que está mais afinada com uma perspectiva neoliberal, ou no máximo, podemos dizer, de um social-liberalismo, do que uma perspectiva de esquerda, de uma proposta sequer de uma social-democracia europeia. O NAF, o novo arcabouço fiscal, não seria, por exemplo, compatível com as experiências de social-democracia que fizeram muito sucesso no mundo aí, foram referência para muitos países, inclusive o Brasil, no passado. Então, nesse sentido, o NAF é bastante ruim. Porém, você me pergunta se é melhor do que o teto ou é um novo teto? É melhor que o teto, sem dúvida é melhor que o teto. O teto era uma insanidade, uma excrescência, algo que não existia em lugar nenhum do mundo, Você congelar as despesas públicas, desconsiderando que a economia cresce, que a população cresce e as despesas públicas ficavam congeladas. Então, ele é melhor que o teto. E tem também algumas vantagens em relação ao teto, do ponto de vista, principalmente, que ele é mais flexível, ele permite alguma flexibilidade maior.
mas continua sendo um instrumento de controle das despesas públicas, que reduz, como eu disse, o poder discricionário, ou seja, o grau de liberdade do governo para utilizar o gasto público em favor da distribuição de renda, em favor do desenvolvimento de políticas sociais, como educação, como saúde, e, inclusive, limita as possibilidades do Estado apoiar o desenvolvimento da nossa estrutura produtiva nos setores que são mais importantes para a geração de emprego, para o desenvolvimento do país. Então, as limitações são muito sérias, né? São muito sérias e problemáticas. Porém, repito, menos sérias e problemáticas do que eram aquelas que estavam associadas ao teto de gastos que estava vigindo até o final do ano passado. Por fim, Marcelo, quais os principais pontos positivos e também os pontos negativos que você destaca na proposta? E aí, com relação a esses pontos negativos, como que você acha que os partidos de esquerda, que os movimentos sociais, que são também base de apoio do governo, devem agir para tentar melhorá-los? Vamos lá, começando pelos aspectos positivos. Primeiro, vale dizer que os aspectos positivos, eles existem sim, mas principalmente em função do contraste com o que estava funcionando antes, as regras anteriores do teto de gastos, que era uma aberração. Então, o NAF leva alguma vantagem. Primeiro, o assunto saiu da Constituição Federal, a regra fiscal não está constitucionalizada, logo, ela pode ser alterada por lei complementar, quando as autoridades do governo, quando a sociedade, enfim, assim considerar necessário, né? Então tem uma flexibilidade, embora esteja previsto agora, na sua aprovação, na proposta que foi encaminhada ao Congresso, tenha lá já a definição de quais são os parâmetros, os máximos e os mínimos para crescimento da despesa pública. Isso pode ser alterado mais à frente, à medida que assim o governo e a sociedade considerem necessário. Isso é um grande avanço. Você tira da Constituição, não fazia o menor sentido, isso está na Constituição. Uma outra qualidade do NAF é que ele também não responsabiliza, não coloca sobre o governante a mesma responsabilidade administrativa que a regra anterior estabelecia. Vamos lembrar que a Dilma sofreu um golpe por conta justamente de uma exigência legal que estabelecia que qualquer descumprimento em relação à contabilidade, o episódio das pedaladas foi um questionamento sobre a contabilidade oficial do governo, isso gerou processo de impeachment, né, acusando a presidente de ter descumprido uma regra fiscal que estava lá prevista na Constituição. Então isso foi tirado, não há mais essa criminalização, vamos dizer assim, da execução fiscal. Isso é um grande avanço. Mas vamos aos aspectos negativos, preocupantes. Acho que eles são vários, né? Em primeiro lugar, a regra fiscal, como foi apresentada, o NAF, ele parte do princípio de que as despesas não podem crescer junto com as receitas. Ora, isso significa dizer que se as receitas, por princípio, crescem acompanhando o PIB, um ano pode ser um pouco acima, outro um pouco abaixo, se tiver mudança na tributação, nas formas de arrecadação, mas se a receita cresce com o PIB, as despesas, na verdade, só poderão crescer em até 70% dessa taxa de crescimento das receitas ou do PIB. Então, o que estamos dizendo é que as despesas crescerão sempre abaixo do PIB. No momento, pela proposta, em até 70% do crescimento do PIB. Ora, isso significa, uma dedução aritmética, que ao passar dos anos, a despesa pública e, portanto, o Estado brasileiro, a estrutura do Estado brasileiro, vai ficando menor em relação ao PIB. O PIB vai crescer sempre acima. Claro que, do ponto de vista absoluto, o total de bilhões de reais que vão estar sendo dedicados a cada política, elas podem até crescer, e crescer acima da inflação, mas não crescerão na mesma velocidade que cresce o PIB. Passados 10, 20 anos, o nosso Estado estará necessariamente, se for mantida essa regra, estará menor em relação ao PIB. Aí eu pergunto, e eu desde logo acho que esse é um ponto crítico, é desejável que o Estado brasileiro vá perdendo dimensão em relação ao PIB? Eu acho que não, muito pelo contrário, né? Acho que principalmente um país de industrialização tardia, um país da periferia do capitalismo, um país que tem um papel subordinado, que tem que se submeter porque não tem força
internacional, não tem força nos mercados internacionais para fazer frente aos interesses das corporações, não tem força para fazer frente às imposições dos mercados financeiros, que fica muito sujeito aos interesses das finanças. Um país nessas condições precisa necessariamente de um Estado com grande presença na economia, seja para garantir políticas sociais, né, que atendam de uma população imensa que temos no país, carente, com vários tipos de carência. Então nós precisamos de uma política, de um conjunto de políticas que se atendam a essa demanda social, que não serão supridas pelo mercado, mal e porcamente são supridas em alguns países desenvolvidos. Na periferia do capitalismo, isso não acontecerá. Não haverá saúde de qualidade para as pessoas, não haverá educação de qualidade para as pessoas, não haverá um envelhecimento de qualidade para as pessoas, uma população que está ficando mais velha, não haverá cultura. A gente, na periferia do capitalismo, o jogo é ainda mais dramático do que é no centro, nas economias centrais. Sem o Estado, as políticas públicas, sem o financiamento satisfatório e crescente do Estado, as políticas públicas vão definhar. E isso é muito preocupante. Mais do que isso, acho, inclusive, que o Estado, numa economia como a brasileira, como foi na nossa história, né? Sempre na nossa história, desde o início da industrialização, lá nos anos 30 do século passado, o Estado tem que ter uma presença mais ativa no processo de promoção do desenvolvimento produtivo, né? O Estado tem que ter uma ação muito mais ativa, muito mais intensa, do que está previsto no arcabouço fiscal, seja no financiamento dos investimentos na área produtiva, em vários setores de atividade econômica. Se o setor público bancário não fizer isso, o privado não fará por conta das instabilidades que eu mencionei aqui, de estarmos na periferia. Além disso, acho fundamental contar com estatais como a Petrobras, como era a Eletrobras, que agora perdemos, mas temos os Correios, temos ainda uma ou outra, mas é preciso fortalecer as estatais e fazer com que elas tenham um papel cada vez maior na liderança, né, do desenvolvimento de alguns setores de atividade na economia brasileira. O NAF limita isso fortemente. O NAF coloca restrições, né, à ação do Estado como indutor do desenvolvimento produtivo, seja vetando o repasse para os bancos públicos, por exemplo, repasses do Tesouro, seja dificultando a relação de transferências de recursos para as estatais produtivas, tá certo? Então, isso me parece muito preocupante, né? Esse aspecto do NAF, ele projeta uma trajetória de redução do Estado na economia brasileira e na sociedade brasileira que não condiz com as nossas necessidades. Valeu, Marcelo. Obrigado pela tua participação aqui no podcast, companheiro. Grande abraço. E, gente, nesta última semana também aconteceu o Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE, o CONEG, da União Nacional dos Estudantes. Semana passada, a gente ouviu o companheiro Daniel Balim, do DCE do UFSM, que estava lá em São Paulo acompanhando o CONEG junto com outros companheiros e companheiras. E hoje nós convidamos a companheira Amanda Oliveira, que é integrante da atual direção da UNE. E a Amanda fala para a gente sobre como é que foi o desfecho do CONEG. Né, Amanda? O que a organização mais importante do movimento estudantil aprovou nesse seu Conselho Nacional? Que resoluções e o que tem aí para o Congresso da UNE, que até onde eu sei, teve o seu regimento aprovado. Salve, salve, companheirada, salve, salve, ouvintes do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante da Tendência Petista Articulação de Esquerda, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, e também estou como diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, a nossa UNE. E eu vim aqui brevemente comentar o que foi, né, o 69º Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE, que terminou na noite de sábado, no último dia 15, no auditório CDI da USP, lá em São Paulo. E entre os documentos aprovados estão o regimento do 59º Congresso da UNE, o nosso CONUNE, aí, que vem para eleger a nova diretoria da entidade pelos próximos 2 anos, e que vai acontecer dia 12 a 16 de julho, e o local já está marcado, e toda estudantada, a gente se vê lá em Brasília, porque vai ser lá que vai acontecer o nosso Congresso da UNE. E participam do CONUNE, com direito a voz e voto, os estudantes de cursos regulares de graduação presencial
ou à distância, EAD, eleitos como delegados de acordo com o processo eleitoral, visto o regimento aprovado. E, gente, antes de eu falar aqui sobre o regimento, tem alguns pontos que eu queria comentar. Queria comentar também aqui sobre as 3 moções aprovadas, né, construídas pela articulação de esquerda e aprovadas em consenso no plenário final, que é a primeira, né, seria da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, contra a volta aí do vestibular, que, enfim, tira aí uma democratização do acesso na Universidade de Santa Maria, e que os alunos, inclusive, foram para cima, guerrearam bravamente nesses últimos meses e conseguiram aí denunciar e afastar essa ideia da volta do vestibular na UFSM. Então, foi aprovado aí como uma moção, né, em defesa e denúncia contra o vestibular. Também foi aprovado contra as intervenções federais que precisam acabar agora no governo Lula, e é imprescindível que o MEC tenha sua atenção voltada às intervenções federais, que ainda é um resquício da censura e da tentativa de ditadura de Bolsonaro dentro dos institutos federais, dentro dos institutos de ensino, e aí visando sufocar o movimento estudantil, sufocar os trabalhadores em torno das pautas pela educação. Também foi aprovado a moção que visa ter mais melhorias e expansão e qualificação nos transportes universitários da Universidade do Estado do Norte Fluminense, né? A Universidade Estadual do Norte Fluminense. A gente enfrenta muitas questões com a falta de mobilidade, né? Com a falta de transporte, e obviamente isso é um escândalo, visto que a UENF é uma grande e histórica universidade, onde se comporta ali mais de 20 mil alunos, e que a gente sabe muito bem das dificuldades que os alunos tiveram no período Bolsonaro, resquícios até de governo Temer, mas que, enfim, ficou muito mais crítico o empobrecimento da nossa juventude, e por isso as dificuldades de ir e vir de suas casas até a sua universidade, até seu local de ensino. Bom, essas foram as 3 moções aprovadas em louvor na plenária final. E aqui eu quero comentar rapidamente, né, o regimento do CONUNE. Nós, a Juventude da Articulação de Esquerda, em conjunto com todas as outras juventudes do PT, nós encontramos algumas dificuldades em aprovar de imediato esse regimento, né? Uma das dificuldades era a questão do curto prazo, né, até a abertura do sistema para credenciamento, que seria, então, ao invés de 2 semanas, daria-se 1 semana, se iniciando agora no dia 24, na segunda-feira, o que pode acarretar em problemas no sistema virtual, enfim, congestionamento, congelamento do próprio sistema, enfim, dificuldades aí que a gente pode estar enfrentando caso a gente não se debruce a ter uma atenção a um sistema mais acessível, um sistema mais democratizado, enfim, e que os processos sejam respeitados diante da lisura do regimento com as outras cláusulas, né? E outra dificuldade que enfrentamos foi uma questão polêmica, sim, que é uma questão que tira a autonomia das comissões de 10 ou comissões de 3, ou os próprios DCEs e chapas de construção do processo eleitoral, uma autonomia de regulamentar, de defender e respeitar a lisura do processo diante de intervenções alheias. Ou seja, nós, o movimento estudantil, estamos muito acostumados com militantes, com alunos, dirigentes de outras universidades, adentrando nossas, né, e vice-versa, no processo, principalmente no processo eleitoral, onde a gente leva nossos companheiros a outras universidades para fazer campanhas, para estarem, inclusive, servindo como fiscais, né, do processo eleitoral, da democracia do processo eleitoral de escolhas de delegados, que nós acreditamos que é uma peça fundamental para oxigenar e dar vida ao movimento estudantil. O estudante está ali vendo aquela dinâmica acontecer e podendo participar, se sentindo atraído, podendo participar. Só que a gente entende também que justamente por ter, né, uma certa liberdade sem estar no regimento, permitiria com que intervenções de dirigentes, militantes e estudantes que não sejam daquela universidade onde esteja ocorrendo o processo eleitoral intervenha de forma desrespeitosa, agressiva, violenta, até, né, chegando a situações de conflito que atrapalhem
a democracia e o correr do processo eleitoral, né? Um dos pontos do regimento, uma das cláusulas do regimento, visa realmente diminuir a autonomia das C10, que são essas comissões que fiscalizam, né, que são aí esse parâmetro para o respeito do processo, para a democratização do processo eleitoral, e que diminuem, portanto, né, o poder delas sobre a retirada ou não desses alunos militantes, enfim. Amanda, mas você está querendo dizer para nós que vocês são contra militantes de outras universidades estarem fazendo campanha nas universidades que não são deles? Não, não estamos. Apenas estou dizendo que, inclusive em concordância com toda a juventude do PT, nós decidimos por alertar, né, as outras forças do campo majoritário de que isso era muito perigoso, né? Inclusive, já havíamos apresentado denúncias de dificuldades com outros militantes que não pertenciam àquela universidade do processo ali que estava correndo e que enfrentamos dificuldades em correr com a lisura do processo. Então, a gente enfrenta aí algumas questões que são polêmicas, mas que nós entendemos que são necessárias a serem apontadas, enfim, a serem discutidas ou minimamente pensadas. Portanto, o próprio JS, do PCdoB, colocou-se, então, um meio termo, né? Propôs, então, um meio termo a todos nós, que era regimentos específicos para cada processo eleitoral, no que tange às comissões de 10, ao que se refere, né, à intervenção ou não dos giros eleitorais, né? Ou seja, desses militantes presentes nas universidades, nas quais não são as deles. Bom, algumas questões estão ainda sendo debatidas. Foi eleita a CENECO, que é a comissão eleitoral, né, da UNE. Eu estarei representando a juventude da articulação de esquerda e se inicia hoje a nossa primeira reunião. Será hoje, lá na Vila Mariana, na sede das entidades, na sede da UNE, a reunião da CENECO. Não deve ser votado nada, mas nós vamos estar de prontidão para olhar o regimento novamente, se necessário, estudá-lo novamente. Nós estamos avaliando alguns pontos do mesmo e, quem sabe, apresentar aí para tentar sanar questões que são importantes para o movimento estudantil e principalmente aí para a juventude petista. Bom, eu fico por aqui, já falei demais, espero estar voltando na próxima edição aí com mais informações, tanto do processo da UNE quanto do movimento estudantil no modo geral, e é isso. Eu desejo a todos nós, juventudes petistas, uma boa sorte no processo da UNE e que estejamos com a estrela no peito e o vermelho nos guiando para ter uma UNE do tamanho dos nossos sonhos. Até mais. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E falando em movimento estudantil e no tema da educação, aproveito para reforçar o convite que tem sido feito pelas entidades do movimento de educação de todo o país para o próximo dia 26 de abril. Vai ser um dia nacional de luta e mobilização pela revogação do novo ensino médio. Bom, esse é um tema muito importante e esse dia 26 de abril vai ser uma data histórica, porque se tudo der certo, nós teremos um dia de paralisação e greve de todos os setores da educação, de todos os níveis. Um ato, portanto, unificado, muito importante. Quem está nos ouvindo que faz parte do movimento estudantil, do movimento de educação, do sindicato, associação docente, este vai ser um dia muito importante que pode significar, inclusive, um ponto de virada em favor da revogação do novo ensino médio. E, pessoal, a gente está terminando essa semana com uma série de acontecimentos muito importantes no país, como, por exemplo, a disputa pelos rumos do novo arcabouço fiscal, mas também um fato que a gente não podia deixar de comentar aqui no podcast, que foi a demissão, né, a saída do general Dias, que ocupava o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, após a divulgação de vídeos que mostram o general presente, acompanhando, inclusive, os atos do dia 8 de janeiro. Bom, tem muita confusão sobre essa situação, se os vídeos são verídicos, foram manipulados ou não, mas o fato concreto é que ele já não faz mais parte do governo, e isso tem uma série de implicações. Para comentar esse assunto, nós convidamos aqui o companheiro Walter Pomar, que é integrante do Diretório Nacional do PT. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, esse episódio envolvendo o GSI
é uma continuidade dos episódios de 8 de janeiro, que por sua vez são uma continuidade dos episódios de 12 de dezembro, que por sua vez são uma continuidade da chamada questão militar. Evidentemente, nós não sabemos dos detalhes que motivaram o pedido de demissão do general G. Dias, aceito pelo presidente Lula. O que nós podemos é opinar sobre o contexto em que ocorreu esse desenlace. Faz parte desse contexto, em primeiro lugar, o fato do GSI estar colonizado pelo bolsonarismo, representado ali pelo general Heleno, essa figura típica do que é o generalato brasileiro. É óbvio que esse GSI colonizado pelo bolsonarismo não fez nada contra o 8 de janeiro. E passado o 8 de janeiro, deveria ter sido expurgado de alto a baixo. E, pelo visto, isso não aconteceu. A tal ponto que, ao que tudo indica, foi exatamente dos bolsonaristas ali situados que vazou a tal gravação. Também faz parte do contexto a simples existência do GSI. O Gabinete de Segurança não deveria existir. Ele é, desde o princípio, uma pata, uma cabeça de ponte das Forças Armadas para exercer sua tutela sobre a presidência da República. O general Etchegoyen, que não me deixa mentir. Era fundamental que o GSI tivesse sido extinto desde o primeiro dia. Também faz parte desse contexto a postura, a atitude do general Dias à frente do GSI antes e depois do 8 de janeiro, inclusive no tocante à admissão de que havia esta gravação. E, finalmente, faz parte desse contexto algo que nós temos dito há bastante tempo. O PT tinha que ter debatido a fundo a questão militar. Era inescapável. E era inconciliável, era necessário enfrentar de alto a baixo esse tema, estar preparado para ele. E nós, Diretório Nacional do Partido, não fizemos esse debate. Nós, da Articulação de Esquerda, insistimos que o debate fosse feito e ele não foi feito. Não se debateu o tema no Diretório Nacional, quando nós discutimos o famoso programa de reconstrução e transformação. Não se debateu o tema quando nós discutimos o programa da Frente Brasil Esperança. Não se debateu o tema quando nós discutimos o programa da coligação que apresentou a candidatura do Lula a presidente. E não se debateu o tema na chamada transição. Portanto, nós não debatemos o tema em nenhum momento, nós não nos preparamos para o que estava por acontecer e nós estamos atuando como um partido de retaguarda, um partido que reage aos acontecimentos. E sabendo que do outro lado existe gente que não só é do mal, mas também é gente que planeja, a situação é muito ruim. Então, um apelo que eu faria aqui a quem está à frente dessas questões é: vamos travar um debate aberto e público sobre a necessidade de recompor de alto a baixo a estrutura de defesa do nosso país. O problema nunca se resumiu aos acelerados que fizeram dia 8 de janeiro. O problema está dentro dos quartéis, o problema está nos comandos, o problema está no Estado-Maior, o problema está nas estruturas como um todo, GSI, inclusive. Patrick, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um registro. No dia de hoje, sexta-feira, 21 de abril, nós perdemos um companheiro, o companheiro Celso Horta. Celso Horta foi um dos combatentes que pegaram em armas contra a ditadura militar, participou da construção do PT, jornalista de profissão e alguém que fará muita falta. Celso Horta, presente. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, o Walter comentou o falecimento do companheiro Celso Horta. E eu queria também estender aqui a nossa solidariedade aos familiares, amigos, companheiros, e dizer que o companheiro Celso Horta nasceu em Guaratinguetá em 1948, que ele foi militante do movimento estudantil nos anos 60. Naquela época, ele inclusive fez parte do movimento estudantil da PUC e enfrentou os movimentos anticomunistas que eram apoiados na época pela ditadura militar. Foi militante da Ação Libertadora Nacional, da ALN, e, bom, em razão dessa sua atividade, ele foi preso em 69 e foi barbaramente torturado.
O Celso passou 8 anos na prisão e só foi libertado em 1977. Bom, o Celso morou em Cuba, foi editor de vários jornais, assessor de comunicação do PT, da CUT, Sindicatos Metalúrgicos do ABC, e é autor de alguns livros, como, por exemplo, O Braço Direito do Grande ABC e o livro A Repressão Militar Policial no Brasil, o livro chamado João. Celso faleceu aos 74 anos. Nós deixamos aqui nossos sentimentos a todos e todas. E, bom, companheiro Celso Horta, presente. Desejamos a todos um bom fim de semana. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.